5 minutos atrás, as Forças Armadas da Ucrânia passaram a adotar uma tática mais dura. A elite de Akhmat foi queimada no caldeirão. Os nossos jogaram seus trunfos, os russos estão se espalhando para todos os lados. Zelensky fez uma declaração, surgiu algo chocante sobre o plano de paz. Trump vai para a Hungria? A Europa vai mesmo atacar a Rússia. A contagem regressiva começou. A Turquia está trazendo tropas para a Ucrânia, o exército de Putin está encurralado. Os russos estão gritando, a guerra está devorando a Rússia. O fim está próximo? Tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Urgente, isso é um verdadeiro trunfo. Nossos soldados perto de Berdiansk destruíram completamente os soldados de Kadyrov. Do batalhão de elite só restou o nome. E isso é só a ponta do iceberg. 2 petroleiros da frota sombria russa afundaram de forma épica. Trabalho relâmpago. E além disso, um caça ucraniano eliminou a elite russa na região de Belgorod. Um show de fogos de altíssimo nível. Na região de Briansk, os partisãs também aprontaram das suas. Do trem só sobrou a sucata enferrujada. Sobre isso e muito mais, não perca os detalhes a seguir. A ganância que encurtou a vida dos ocupantes russos. Perto de Berdiansk, durante uma operação especial, combatentes chechenos de Kadyrov foram enviados para o outro mundo, informa a direção principal de inteligência. Assim, partisãs ucranianos descobriram que os valentes saqueadores de Dondon organizaram um esquema para vender dormentes de trem roubados por eles. Os barbudos vendiam diesel sempre no mesmo ponto da estrada, perto de Berdiansk. E foi justamente ali que encontraram sua cova coletiva. Como resultado de um ataque preciso da inteligência, 2 veículos usados pelos combatentes de Akhmat foram destruídos com sucesso. Além disso, neste fim de semana, Putin também perdeu 2 petroleiros de sua frota sombria. Eles estavam sob sanções por envolvimento no transporte de petróleo russo e foram atacados no Mar Negro por drones ucranianos Sea Baby. Nós nos encontramos com os drones ucranianos. Os petroleiros Kairos e Veret? Parece que sim. O incidente aconteceu perto da costa da Turquia, mas em águas neutras, então não pode haver nenhuma reclamação contra nós. Então, como isso aconteceu? Então, parece que esses eram drones do SBU. Bom, é o que dizem os historiadores. Mas esses historiadores parecem ser bem especiais, porque eles vazaram, inclusive, o vídeo. E esse ataque ao... E os petroleiros russos vão ter simplesmente férias inacreditáveis. Nós, na verdade, decidimos impor nossas próprias sanções sobre essa questão. Nós atacamos não só Novorossisk, não só Tuapse, mas também, consequentemente, esses navios que transportam petróleo. Ou esses aí em particular... Os russos não vão ter paz, nem no mar, nem em terra. De fato, as Forças Armadas da Ucrânia não dão trégua aos ocupantes em nenhum setor da linha de frente, sem exceção. Os guardas de fronteira ucranianos compartilharam um vídeo relatório sobre o trabalho realizado. Seus operadores de drones destruíram abrigos inimigos, meios de comunicação e antenas de controle de UAVs na direção nordeste de Slobozansk. Como resultado, o inimigo nessa direção basicamente perdeu seus ouvidos e olhos e, temporariamente, não pode conduzir operações de combate completas. A situação do inimigo também não é melhor na sua própria retaguarda. Lá, nos arredores da vila de Mokra-Orlivka, na região de Belgorod, nosso caça MiG-29 da unidade Fantasma de Kiev, Viba, realizou um ataque de alta precisão contra o posto de comando dos ocupantes. Quem dos generais russos foi atingido pelo caça ucraniano, o Kremlin não admite. No entanto, a inteligência ucraniana sugere que, como resultado do ataque, o exército russo pode ter perdido vários de uma só vez. Altos figurões do exército.
entanto, o exército russo continua fazendo cara de quem tá ganhando, mesmo jogando mal, e tenta desesperadamente provar para o mundo inteiro e, ao que parece, principalmente para Putin, que a chamada Operação Militar Especial anunciada por Moscou tá indo conforme o planejado. Então, seguindo a velha e boa tradição, os porta-bandeiras russos tentaram hastear sua tricolor em um prédio em Volchansk, como se o povoado já estivesse sob controle dos ocupantes. Mas aí veio o azar. O drone ucraniano não concordou com eles de forma alguma. E aqui estão, de fato, imagens verdadeiramente únicas e exclusivas já do avançado complexo terrestre não tripulado ucraniano, um sistema de ponta. Este equipamento, meticulosamente equipado com uma poderosa metralhadora M2 Browning, conhecida por sua eficácia e calibre pesado, operando silenciosamente no meio da escuridão da noite, conseguiu localizar e encontrar um blindado russo que estava se deslocando pela estrada, em uma situação de confronto inesperada. Para os ocupantes, o encontro foi uma completa surpresa, e para a tripulação do MTLB e o próprio veículo blindado, foi a última missão de combate. Eles ficaram não só sem o equipamento, mas também sem os meios para transportá-lo. Nem mesmo na retaguarda os ocupantes russos conseguem ter paz, só podem sonhar com isso. E tudo isso graças aos partisans que não ficam indiferentes. Recentemente, eles realizaram um ato de sabotagem bem-sucedido em Briansk, atingindo com precisão a logística ferroviária inimiga. Como resultado, uma locomotiva elétrica usada pelo exército russo para transportar cargas militares virou sucata, o que criou sérios problemas no abastecimento da linha de frente de ocupação e causou interrupções nos horários dos comboios com munições, equipamentos e combustível que estavam sendo preparados para envio à linha de frente na direção de Sumy. No geral, só no último dia, os russos perderam pelo menos 5 tanques, 7 sistemas de artilharia, 2 lançadores múltiplos de foguetes, além de mais 1.000 soldados. Russos, um grande alô para vocês. Detalhes novos e chocantes sobre o andamento das negociações de paz. Agora todos os documentos são classificados como secretos. Isso deixa Putin fora de si. Zelensky fez uma declaração urgente e Orbán correu para o Kremlin. Será que ele trouxe uma passagem para Trump e a Budapeste? Como Washington está reagindo a Risson? E será que esse jogo da Rússia e da Hungria não vai acabar se tornando uma bomba relógio para eles? Sobre isso, em instantes. Escândalos não vão atrapalhar as negociações. Kiev está se preparando para as próximas rodadas. Na próxima semana, haverá negociações importantes, não só para nossa delegação, mas também para mim. E estamos preparando uma base sólida. Para essas negociações, a Ucrânia vai se manter firme. Sempre vai se manter. A preparação para as próximas negociações foi marcada por mais um acontecimento extraordinário. Os órgãos anticorrupção realizaram buscas na casa do chefe do grupo de negociação ucraniano, Andriy Yermak. Hoje, a Anabu e a SAP realmente estão realizando ações processuais na minha casa. Os investigadores não enfrentam nenhum obstáculo. Eles tiveram acesso total ao apartamento. Meus advogados estão no local, interagindo com as autoridades. Da minha parte, total colaboração. Como resultado das buscas, nenhuma acusação foi feita. Mas na noite de quinta-feira, Yermak pediu demissão. Enquanto isso, o Kremlin recebeu o plano de paz dos Estados Unidos e da Ucrânia, modificado durante as negociações em Genebra. Os EU entregaram à Rússia os parâmetros do plano acordado com Kiev em Genebra. A discussão do documento está prevista para a próxima semana. A todos já está absolutamente claro, especialmente depois do vazamento dessas gravações, a união de Dmitriev, Ushakov e Vitkov no chamado Plano dos EU, o Plano de Paz, que isso foi uma operação especial do Kremlin. Depois que a versão anterior do plano dos Estados Unidos, com 28 pontos, vazou para a imprensa, causando grande repercussão e uma onda de críticas, a Casa Branca tornou a última versão do plano de paz confidencial. E agora, nem mesmo os diplomatas europeus sabem o que está no documento. Essa é uma situação sem precedentes do ponto de vista diplomático. Nenhum de nós tem essa informação
Paralelamente, o cavalo de Troia de Putin na Europa, Viktor Orbán, chegou a Moscou em visita. Durante o encontro com o primeiro-ministro da Hungria, Putin tentou ressuscitar a ideia de negociações com Trump em Budapeste. Isso. Foi uma proposta do Dão. Ele disse imediatamente que temos boas relações com a Hungria. E você tem boas relações, e eu também. Mas É um grande prazer, muito bom conhecê-lo. É um prazer enorme, de verdade. depois, e durante nossas negociações, se chegar ao ponto de usar a praça de Budapeste, eu também ficarei muito feliz com isso. A visita de Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, justamente fala sobre a criação da próxima armadilha por Moscou. E tudo isso está acontecendo em paralelo com o fato de que, como se eles estivessem considerando o plano de paz do Zewa já ajustado em Genebra. Não, precisamos entender claramente que esse plano ajustado não os interessa. O objetivo de Moscou é enganar Trump. Mentira, manipulações, distorção de conceitos e simulação de atividade. Putin e sua gangue fazem de tudo para não tomar medidas reais para acabar com a guerra, mas ao mesmo tempo não querem estragar as relações com Washington. Agora já vemos que, nesta fase, começaram a surgir novamente convites de Peste, claro, sem Kiev e sem Bruxelas, como um possível local de encontro entre Trump e Putin. E claro, Putin, ou melhor, vai pressionar Trump para uma espécie de segunda Alasca. Porque, como eles sempre dizem, eram 28 pontos. Foram feitos levando em conta o espírito de Anchorage. Agora, esse espírito de Anchorage é o que os russos vão tentar implementar nesse possível encontro. A melhor prova das intenções absolutamente nada pacíficas do agressor é o campo de batalha, onde os ocupantes só aumentam a atividade e a intensidade das ações de assalto, continuando a avançar no Donbass e na direção de Zaporizhia. A Europa acordou de repente. A Rússia está intensificando os ataques contra a OTAN, então o continente não pretende mais esperar pela misericórdia do agressor. Uma resposta que Putin definitivamente não esperava. Esse será o golpe do século. A Alemanha já elaborou um plano secreto. A tensão aumenta a cada hora. A confiança do ditador em sua onipotência parece ter balançado. O que o Ocidente Unido está planejando e por que o Kremlin está começando a ficar visivelmente nervoso. Tudo sobre isso na reportagem a seguir. A Europa está se preparando para responder à Rússia por seus ataques. Os eurodeputados propõem defender juntos, aprender com a Ucrânia e reforçar as sanções contra a Rússia e a Bielorrússia, segundo a DW. Com a Rússia, é preciso falar na língua dela. A Rússia só entende a força. Por isso, a Rússia tem um ótimo relacionamento com a Turquia, apesar de a Turquia ter abatido seu avião e, mesmo assim, não ter dito que foi por engano. Ela pediu desculpas pelo que fizeram, mas ao mesmo tempo deixou claro: nós mostramos quem manda aqui. No dia seguinte, a publicação Política também escreveu que a Europa está considerando medidas de retaliação contra a Rússia. Falar sobre alguma resposta mais séria da Europa, até o momento, me parece, infelizmente, ainda é prematuro. Apesar de estar claro que já faz tempo que há uma agressão contra a Europa por parte da Federação Russa. Ou entram drones russos, ou os drones que entram na Europa, na maioria das vezes, são lançados por pessoas ligadas à Federação Russa. A Europa ainda não está psicologicamente pronta para aceitar, digamos assim, o uso de mecanismos militares de pressão. Segundo fontes de jornalistas, as ideias de retaliação contra a Rússia variam desde operações cibernéticas ofensivas conjuntas e identificação rápida e coordenada da origem dos ataques híbridos até exercícios militares inesperados sob a liderança da OTAN. O plano mais concreto, de acordo com a descrição do The Wall Street Journal, é o da Alemanha. O país desenvolveu um plano secreto para se preparar para uma possível guerra com a Rússia. Na Alemanha, em 22, também pensaram que talvez fosse só um incêndio contra a Ucrânia e pronto, mas em 2023, perto do final do ano, o Conselho Alemão de Relações Exteriores preparou um relatório onde havia uma frase dizendo que, no caso de derrota da Ucrânia, uma guerra entre Alemanha e Rússia seria uma perspectiva de 6 a 10 anos.
Ou seja, isso não significa que a guerra está cancelada. A guerra pode até ser adiada, mas em um período mais longo ela ainda vai acontecer. Depois disso, na Alemanha, disseram que não seriam 6 a 10 anos. A guerra pode começar quase daqui a 1 ano. Em mais de 2 anos, os alemães elaboraram um documento que prevê o envio para o leste até uma linha de frente hipotética de até 800 mil militares dos países da OTAN, incluindo unidades da Alemanha e dos Estados Unidos. Fontes do The Wall Street Journal afirmam que o plano detalha rotas logísticas pelas quais É previsto o deslocamento estratégico e coordenado das tropas militares, uma operação de grande envergadura que visa reforçar a segurança em áreas designadas e garantir a prontidão operacional. Este movimento de forças armadas, que inclui unidades de infantaria e veículos blindados, será executado conforme um cronograma rigoroso, com o objetivo de otimizar a presença defensiva e a capacidade de resposta em cenários complexos. A logística envolvida é substancial, assegurando que todos os recursos necessários estejam disponíveis para apoiar essa importante manobra tática. Eles enviarão suas tropas para a Ucrânia. As conversas existem, Emmanuel Macron também fala sobre isso, mas de alguma forma essa ideia não encontra muita aprovação entre os parceiros da União Europeia. Ao continuar sua agressão, a Rússia precisa entender que na Ucrânia ela pode enfrentar não apenas as forças armadas ucranianas, mas também outras forças militares que defendem a soberania de seus próprios países. A grande novidade é que a Turquia está pronta para entrar no jogo de verdade. Ankara está aumentando a distância em relação a Moscou. A decisão impactante de Erdogan foi tomada bem nas costas de Putin. A entrada das tropas na Ucrânia faz as forças armadas ucranianas comemorarem. Enquanto isso, o ditador está perdendo aliados e enfrentando uma nova frente de pressão. Qual estratégia Erdogan escolheu e como essa posição de Ankara pode ser decisiva no confronto com o Kremlin? Sobre isso, falaremos em instantes. Recep Erdogan mais uma vez apunhalou Putin pelas costas. O presidente da Turquia fez isso logo após o último encontro com Volodymyr Zelensky. Naquela ocasião, ambos os líderes, a portas fechadas, segundo a imprensa, discutiram uma série de questões muito importantes sobre o cessar-fogo na Ucrânia e futuras garantias de segurança para o governo oficial de Kiev. O presidente Erdogan e seu colega ucraniano Volodymyr Zelensky declararam que as negociações foram construtivas e positivas, embora nenhum detalhe real sobre as próprias negociações tenha sido fornecido. Isso gerou ainda mais rumores nos círculos políticos. Enquanto algumas fontes confiáveis supostamente garantiam que Erdogan tentou convencer Zelensky a aceitar a capitulação e concordar com a proposta do Kremlin, outras diziam o contrário. Afirmavam que o presidente turco estava dissuadindo os ucranianos do plano de paz de Putin e insistindo no aumento da produção militar. Eles também discutiram a crescente cooperação em defesa, afirmando que os resultados dessa colaboração serão visíveis no futuro. E aqui está o resultado. O Ministério da Defesa da Turquia declarou oficialmente sua prontidão para o envio de tropas à Ucrânia. Supostamente, as tropas já estão em estado de alerta elevado e Ankara está pronta para enviar um contingente até amanhã, se necessário. Em todos os lugares onde há necessidade de paz, segurança e estabilidade, as Forças Armadas da Turquia são as primeiras que vêm à mente. Isso é uma prova clara das capacidades, da eficácia do potencial de dissuasão e da autoridade das forças aéreas da Turquia. Parece que Erdogan fez sua escolha. É preciso reconhecer o mérito dele. Durante todos esses anos, ele conseguiu, com muita habilidade, se equilibrar entre dois lados. Conseguiu ajudar a Ucrânia ao mesmo tempo em que comprava energia e armas de Moscou, e ainda assim era membro da OTAN. Nos primeiros anos desse conflito, Erdogan declarou que, basicamente, ele era a única pessoa que mantinha boas relações tanto com Moscou quanto com a Ucrânia, além de ser membro da OTAN e ter laços estreitos com Washington. Quanto ao que vem a seguir, a situação é mais complicada, e Erdogan tem muito menos vontade de continuar a amizade com o sanguinário ditador russo. Após as últimas sanções impostas à Rússia, comprar petróleo e gás. Nos volumes anteriores e a preços reduzidos, Ankara já não consegue mais. Isso significa que a Turquia não tem mais necessidade de ficar paparicando Putin e a Rússia. Vale ressaltar que, nos últimos meses, as relações da Turquia com Moscou parecem ter esfriado um pouco. Embora Erdogan ainda converse com Putin, não é com a mesma frequência de antes. As reuniões presenciais diminuíram
E um dos fatores que contribuiu para isso é que, com a eleição do presidente Trump, a Turquia melhorou significativamente suas relações com Washington. E, especialmente, os laços pessoais entre Erdogan e Trump se tornaram muito próximos. Mas, para o Kremlin, a amizade entre Trump e Erdogan ameaça ser catastrófica. Sem a bênção do presidente turco, a Rússia pode perder uma enorme parte das importações paralelas e dos produtos de uso duplo que entram ativamente no país, inclusive através da Turquia. Processo de armazenamento. E a destruição dos contatos econômicos com a Rússia está ocorrendo em todas as direções. A Turquia tem sido um parceiro importante da Federação Russa há muito tempo, não apenas no setor energético, mas também em uma quantidade simplesmente colossal de interação econômica. Mas a Turquia também destruirá. Quanto à ajuda à Ucrânia, Ankara parece estar dando sinal verde às suas empresas. Após a declaração enfática do Ministério da Defesa turco sobre o envio de um contingente militar ao nosso país, diversas empresas turcas anunciaram simultaneamente o estabelecimento de uma produção militar conjunta. Portanto, é possível que muito em breve, não apenas mísseis ucranianos, mas também mísseis turcos, aliados do Kremlin, sobrevoem refinarias russas em território inimigo. E drones. Putin voltou a tomar o orçamento russo pelo pescoço. Uma realidade escandalosa que o Kremlin jamais presenciou. Não há dinheiro, os russos reclamam da pobreza, mas o ditador não se importa com isso. Trilhões de rublos são destinados não ao desenvolvimento do país, nem ao povo, mas sim à guerra, aos serviços secretos e ao aparato repressivo. Tudo isso por causa de suas próprias fantasias imperiais e novas aventuras de conquista. Quem vai pagar por esses caprichos do ditador? Os primeiros detalhes na reportagem a seguir. Um terço do orçamento para a guerra e valores recordes para o setor militar desde os tempos da URSS. Putin assinou o orçamento da Rússia para o próximo ano de 2026. O governo deve financiar as emendas propostas ao presidente. E, de fato, ele não poderia propor nada além de apertar os cintos e aumentar os gastos militares. Assim, de acordo com o documento, está previsto gastar cerca de 30% do orçamento com o exército, o que equivale a quase 13 trilhões de rublos. Como observa o The Moscow Times, isso não acontecia desde os tempos da URSS. Também estão previstos um pouco menos de 4 trilhões para o item Segurança Nacional, de onde são financiados o Ministério do Interior, a Guarda Nacional Russa, os serviços secretos e o sistema penitenciário. Todos esses órgãos, de uma forma ou de outra, também estão envolvidos na guerra contra a Ucrânia. Na opinião dos especialistas, o orçamento simplesmente não vai aguentar essa carga. Todas essas estatísticas realmente me lembram muito o final do período soviético, quando eles tentavam, com algum indicador bonito para eles, melhorar o quadro geral do PIB, da inflação. Bom, enfim, vocês entenderam que, na verdade, tudo isso é besteira, que a inflação está alta, que o PIB está zerado e, no quarto trimestre, achamos que vai ficar negativo. Todos esses números oficiais que divulgam, na verdade, não é que sejam totalmente inventados, mas eles tentam enfeitar com algum indicador positivo separado. Mas os bons indicadores na Rússia já dá para contar nos dedos de uma mão. E em 2026 vai ter ainda menos. Afinal, as somas recordes para a guerra precisam vir de algum lugar. E sim, a parcela dos gastos sociais do orçamento russo no próximo ano vai cair dos 38% de antes da guerra para 25%. Os gastos para apoiar a economia vão cair de 17,5% para menos de 11%. Em ambos os casos, são os índices mais baixos dos últimos 20 anos. Lembro que, a partir de 1º de janeiro, o imposto sobre valor agregado na Rússia vai de 20% para 22%. Também vai aumentar significativamente o imposto sobre transporte e o imposto ambiental. E com o tempo, estão desenvolvendo algumas opções totalmente novas de arrecadação. Ou seja, eu já digo que em breve vão cobrar até pelo ar, porque realmente precisam disso para cobrir o déficit orçamentário. E 2026 ainda nem chegou. Mas, segundo as previsões oficiais dos economistas de Putin, o déficit já está garantido. Afinal, o país espera arrecadar um pouco mais de 40 trilhões de rublos. Mas pretendem gastar mais de 44. A diferença, só para constar, é de 166 bilhões de dólares. Eles, claro, precisam entender que a alta inflação que vemos hoje, e que na verdade não vai embora,
continua alta. Eles precisam explicar que isso é causado por alguns fatores temporários. Precisam explicar que, digamos, os números gerais parecem bonitos. Ao mesmo tempo, alguns indicadores estão caindo de forma colossal. Por exemplo, o déficit dos orçamentos regionais está previsto em cerca de 800 bilhões de rublos. E a ajuda do Kremlin está prevista em apenas... Estamos falando de uma quantia verdadeiramente colossal, que atinge a impressionante marca de 30 bilhões. Para se ter uma ideia da magnitude, imagine o impacto que 30 bilhões de unidades, seja em termos monetários, populacionais ou de qualquer outra métrica, poderiam ter. É um número que representa uma escala gigantesca e um volume extraordinário, superando em muito as expectativas comuns e estabelecendo um novo patamar de referência. Artigos sociais, verbas para reparo e manutenção de serviços públicos e assim por diante. Ao mesmo tempo, especialistas observam que o orçamento russo foi elaborado durante vários meses e os riscos previstos nele eram no máximo do início do outono. Mas Trump, com suas sanções contra a Rosneft e a Lukoil, trouxe no final do ano problemas grandiosos para a Rússia. No que diz respeito a Lukoil e a Rosneft, claro, a situação para a Rússia aqui é complicada. É difícil, porque essas duas empresas vendem praticamente 50% do volume total de exportação. Mas apesar de todos os fatores óbvios, oficialmente na Rússia tá tudo bem. Todo o déficit tentam jogar para as regiões. Em Moscou e em São Petersburgo, como sempre, tá tudo bem. Ou seja, podem escrever de novo um novo relatório sobre o crescimento da economia. Aqui tem um ponto interessante, por exemplo, sobre o PIB. Ou seja, eles poderiam mostrar o quadro real, que o PIB já está zerado há 2 ou 3 trimestres. Mas, mesmo assim, eles inventam ali um 0,6 só para poder dizer que não, ainda não estamos em recessão. É curioso que 2026, segundo as estimativas dos analistas, com seus números claramente reais, pode finalmente fazer o povo comum sair às ruas. E isso diz respeito principalmente aos moradores das regiões distantes da Rússia. A principal riqueza nem está na parte europeia da Rússia, mas sim além dos Urais. E esses povos, essas partes da federação, sem dúvida vão se perguntar por que devemos continuar. A sustentar Moscou, que vive no luxo, talvez São Petersburgo e mais algumas cidades muito grandes, enquanto nós mesmos vivemos na miséria. Além disso, um dos fatores mais importantes de insatisfação será a nova tributação sobre os pequenos negócios. Os analistas supõem que mais da metade das empresas privadas simplesmente serão sufocadas pelas taxas aumentadas. Ou então seus donos vão sufocar aqueles que inventaram isso. Por enquanto é só isso da minha parte. Eu fui Darina Rutscalo com vocês. Mais notícias infernais no nosso próximo boletim. E enquanto isso, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima!